Tudo bem? Estou aqui com o Vladimir Mello, presidente do SBT Nordeste. O senhor mencionava agora há pouco que o Nordeste são estados pobres que precisam se unir, mas a impressão que nós temos é que o Nordeste tem uma economia pujante e muito diversificada recentemente. Você tem Pernambuco, que já tem uma economia diversificada, a Bahia, que tem montadora, tem indústria petroquímica. Por que essa necessidade de se unir e para onde isso vai levar? Bem, o Comitê Nordeste ele tem em torno de 2 décadas. Na época a gente se uniu porque, apesar desses fatores que você está falando, os projetos comerciais, a gente sentia necessidade de ter. Quando você quer falar com o Nordeste, ao invés de você ligar para 9 estados, para 9 emissoras do SBT, a gente queria criar uma forma de você falar com uma unidade única. E aí, se uma marca quer falar com o Nordeste, fale com o SBT Nordeste. A gente pediu a permissão ao SBT para usar essa marca, né? O SBT Nordeste, na realidade, não é uma empresa, é um nome de fantasia, apesar de ter todo o regulamento em cartório registrado, com ata, com deveres, com direitos, enfim, com as divisões de despesas e de receitas, com o presidente eleito. Há uma eleição a cada 2 anos, há um revezamento entre as emissoras. Mas a gente sentia a necessidade de, juntos podermos oferecer um produto para um cliente que queria falar para o Nordeste todo e também trocar boas práticas. Muito bem. O senhor fala nessa união para dar uma certa escalabilidade, ou seja, dar um arranque, uma atração maior aos negócios. O seu caso é um caso de um sucesso nacional, que é a Rádio Jornal, né, lá do Recife, né, no mundo digital. E essa migração para o digital, esse desafio das plataformas, como lidar com isso e como se vê o cenário adiante nos próximos anos para o nosso setor? Acho que o importante é o conteúdo, independente de onde ele vai ser distribuído. Né? Então a Rádio Jornal realmente é uma rádio que tem quase 80 anos de vida. É uma rádio que agora, inclusive, a equipe está no Catar, viajou ontem, e é a 12ª Copa do Mundo que a gente cobre desde 78. Então, assim, tínhamos força do offline, mas também precisávamos distribuir em outras plataformas. Não só em rede social, mas também no próprio YouTube, no próprio site. Então, a gente tinha a visão de que o internauta que quer notícia, ele iria para o Jornal do Comércio, porque ele queria ler a notícia no Jornal do Comércio, e a gente meio que, não, a Rádio Jornal é offline. E há uns 2 anos a gente quebrou um pouco esse paradigma, e hoje a Rádio Jornal é o site de maior audiência do Sistema Jornal do Comércio. Muito bem, mas essa força da Rádio Jornal no online, no digital, ele em algum momento não canibaliza a mídia tradicional, a TV, a rádio? Como se integrar esses veículos, essas outras plataformas, nesse conceito de digitalização, sem que um se sobreponha ao outro e que a TV possa expressar o melhor que ela tem, quando eu digo melhor do ponto de vista econômico também? Como fazer isso? Bem, eu entendo o seguinte, falando de televisão, nasce na televisão, você faz recortes e coloca no digital. Muitas vezes o telespectador não consegue estar naquele momento na televisão, mas ele vai te consumir lá. E aí você forma outra fonte de receita. Hoje o nosso digital, estava comentando agora há pouco com você, a gente trata até como um veículo novo. Né? A gente criou um comitê onde todas as plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio, televisão, rádio, o jornal, o interior, porque nós temos nós temos 5 emissoras de rádio no interior e televisão também muito forte, regionalismo, a gente não envia programação de Recife para o interior tem sua programação própria, seu jornalismo próprio e equipes próprias, né? E isso gera uma audiência muito boa. Né? Então, a gente trata isso como uma outra unidade de negócio, acho que a palavra melhor é essa, em vez de veículo, unidade de negócio, com equipes distintas, inclusive comercialmente falando, para que isso gere uma receita que a gente não tinha. É um novo dinheiro. A verdade é essa. Então, eu acho que não canibaliza, eu acho que acrescenta. Por exemplo, a Rádio Jornal, o Scratch de Ouro, que é a equipe de esportes da Rádio Jornal, talvez a equipe mais relevante do Nordeste de esportes, é a que está agora no Catar na Copa do Mundo. Ela tem uma grande audiência no offline, mas eu chego a ter jogos com 45 mil pessoas me assistindo no YouTube, o locutor narrando o jogo. Ele não está vendo o jogo porque não tem o direito de passar o jogo, mas ele está vendo o meu locutor, a reação dele. No Twitch também. Exatamente. Então, assim, isso gera também receita. E relevância. E acho que um alimenta o outro. Mas você mencionou algo interessante, você falou o respeito ao regionalismo. E como conciliar essa demanda pelo local, essa proximidade, e também até poder ter novas captações de negócio com esse mercado que, enfim, o Nordeste é muito pujante, ele tem um potencial muito grande e com a exigência de escala que o mundo digital exige. Como você pode olhar para milhões, mas ao mesmo tempo
para Caruaru. Não, Caruaru não é um bom exemplo, porque é uma cidade grande, enfim, verdade, mas uma outra cidade. Como conciliar isso, do ponto de vista de business, de negócio? É interessante, quando eu falo que a audiência da gente, falando digital agora, é maior no Rio e São Paulo do que em Pernambuco. Interessante. A gente tem, mês de setembro, outubro, a gente teve 111 milhões de views, com 25 milhões de usuários únicos. Pernambuco é um estado com 8 milhões. Então você imagina que a minha audiência está mais fora de Pernambuco do que em Pernambuco, apesar de ser muito grande em Pernambuco também. Nós somos os maiores do Nordeste. Então, o que nós temos o conteúdo de qualidade atrai universalmente e o serviço atrai localmente, exatamente, né? Exatamente. Interessante isso, né? E a gente faz questão de não fazer com que Recife, apesar de ser cabeça de rede, ela não impõe um conteúdo. Então, isso é muito importante. O regionalismo, mesmo seja micro, é como se Caruaru e região fosse outro estado, digamos assim. A gente realmente não tenta empurrar Recife para lá e vice-versa. Então, são equipes distintas, né? Agora, com a estratégia única, planejamento único e uma visão única de negócio. Muito bem. Bom, eu agradeço aí a sua participação. A gente está fazendo uma série de entrevistas aqui na BERT. Enfim, se quiser, qual a importância da BERT desse encontro depois de vários anos por causa da pandemia, como é que o senhor está vendo esse encontro aqui conosco? Primeiro é muito bom rever os amigos, né? Depois desse tempo de pandemia. Eu tive na NAB em Las Vegas em abril e eu achei o NAB até um pouco... Foi bom para quem foi, porque você conseguiu ver de uma maneira mais tranquila, mas foi um pouco esvaziada em termos de stands, de marcas que estavam lá e de público também. E ver esse auditório lotado, você rever os amigos e com temas relevantes e também a preocupação de discutir broadcast. Pensando no futuro não, no presente, que isso já é presente, mas não com a âncora no passado, foi uma coisa que eu gostei bastante. Né? E agora é realmente viver 2023, porque as transformações continuam. Eu vejo isso no mundo digital, que a gente tá com esse comitê que eu te comentei, e todo mês é uma mudança, porque muda o algoritmo, muda a forma de fazer conteúdo, muda a forma de divulgar conteúdo e, consequentemente, receita. Então você realmente não pode parar.